Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês um pouco de como que é a avaliação da chegada dos pacientes aqui na Belistar. Eu vou falar um pouquinho de como é na fisioterapia. Nós temos um fluxograma para que a gente consiga padronizar essas entradas dos pacientes. Então eu vou contar para vocês um pouco de como que é esse processo. Para começar, quando os pacientes chegam, a primeira coisa que a gente faz é fazer a anamnese com essas famílias, para que a gente possa entender um pouco de quem é essa criança que está chegando, quais são as expectativas da família, o que essa criança já passou, o que eles estão querendo com a gente de melhora para essa criança, o que eles enxergam dela, para que a gente consiga coletar todas essas primeiras informações. E com isso depois a gente aplica, a primeira coisa que a gente aplica nas crianças de 0 a 6, que é a maioria do nosso público, é o Denver 2, que é um teste de rastreio que a gente consegue ver, ter uma visão mais global dessas crianças. Então a gente consegue ver parte de motora grossa, função motora fina, a parte psicossocial, a gente também consegue ver algumas questões de fala. Depois que a gente aplica o Denver 2, a gente passa o gás para as famílias, a gente usa essa escala para que a gente consiga ter um objetivo de participação que seja comum tanto às famílias quanto aos terapeutas. A gente sempre fala que quem tem que realmente escolher o objetivo são as famílias. A gente vem de um modelo antigo, onde os terapeutas escolhiam quais eram os objetivos e passavam isso para a família, e a gente está mudando esse modelo para que as famílias tragam quais são as demandas delas, para que a gente consiga entregar o que é importante para a família, porque sem essa entrega, sem esse entendimento do que eles querem, o que é possível de ser alcançado, a gente não consegue esse engajamento da família, né? Então isso é importante para que eles consigam dar pra gente esse feedback do que eles estão enxergando, o que eles gostariam que fosse trabalhado. E a gente usa o gás por ano hoje em dia que a gente estabeleceu. Então a gente aplica esse gás anualmente. Eles colocam lá as quatro coisas que eles gostariam que a criança alcançasse. A gente vai avaliar esse gás. O que veio no gás é possível para essa criança, não é possível. Isso a gente vai ver com o restante das avaliações que a gente faz. Então depois do gás a gente vai ver se é uma criança pequena, até 2 anos, a gente vai fazer um Oberta, ou a Heine. Depois a gente pode, dependendo do qual o nível dessa criança, de 0 a 2, a gente tem alguns outros testes que a gente pode aplicar. Pode ser que a gente aplique assático, se é uma criança com comprometimento motor um pouco maior. A gente também aplica o SARA, se é uma criança com ataxia. Para os mais velhos, geralmente a gente usa o GMFM, então, que é a avaliação padrão ouro, que também é a avaliação que eu dou aula, então é uma avaliação que todo mundo na clínica usa. Então a gente aplica o GMFM e para que a gente possa realmente entender se aquela demanda que veio da família do gás, ela realmente é factível de ser alcançada em um ano. É muito importante a gente conseguir entender quais são as questões que eles gostariam, mas também trazer isso para uma realidade. É viável alcançar isso? Em quanto tempo? Qual é o tempo que a gente vai ter para trabalhar? Às vezes a gente pega paciente para intensivo também, então a gente precisa colocar objetivos que sejam alcançáveis dentro do tempo e da quantidade de terapia que a gente tem. Outra coisa que a gente usa, além do GMFM, para os pacientes é também o controle do protocolo de vigilância de quadril. Então a gente faz os testes de quadril. Se é uma criança com mais de 2 anos e que já tem um diagnóstico de paralisia cerebral, por exemplo, a gente já faz a classificação dela de GMFCS, que a gente pode usar isso como prognóstico. E com essas avaliações em mão e com essa conversa com a família, depois a gente analisa tudo, todas essas informações iniciais, e aí a gente vai montar o plano de tratamento dessa criança. Qual vai ser o objetivo que a gente quer primeiro, né? Dentro do que a gente tem de informação da família e dos testes que a gente tem, qual o objetivo que a gente vai ter para trabalhar. Então esse objetivo ele precisa ser escrito de forma SMART, para que a gente possa realmente ter padrões, formas de mensurar o que a gente está querendo trabalhar. Então a gente escreve esse objetivo SMART,
faz o pré-teste. Se o objetivo, por exemplo, da criança é aumentar a quantidade de passos, a gente precisa no pré-teste entender quantos passos essa criança está dando hoje. Então, eu vou lá no pré-teste e vou ver quantos passos essa criança está dando. Ela dá 3, por exemplo. Então, eu posso pensar, em 3 meses de atendimento, essa criança tem condição de passar de 3 para 10 passos. Se você acha que é viável, você pode colocar lá no seu objetivo SMART, aumentar a quantidade de passos de 3 para 10 até a data X. Eu gosto de colocar a data específica dos 3 meses, porque senão às vezes fica assim, em 3 meses, em 3 meses, em 3 meses, e não alcança nunca. E colocando o objetivo, a gente faz o pré-teste, analisa o vídeo do pré-teste, para a gente poder ver os componentes de movimento necessários para que essa criança consiga alcançar essa função. Então, por que ela não está conseguindo dar os 10 passos, ou o que ela precisa para que ela consiga dar esses 10 passos, por exemplo. E a gente faz essa análise, a gente monta o planejamento terapêutico para que ela consiga alcançar esses componentes de movimento. E aí, 3 meses depois, a gente vai sedimentar esse planejamento, né? Então a gente faz o planejamento, a gente testa esse planejamento. Às vezes tem algumas coisas do planejamento que elas não funcionam, a gente precisa retestar, então a gente usa o que a gente chama de ciclo PDCA, né? Que a gente faz o planejamento, a gente vai lá colocar, ver se esse planejamento funciona, o que foi bom a gente vai manter, o que não foi bom, o que não deu certo, a gente vai reavaliar, refazer, e aí a gente vai escolher outros exercícios que esses não funcionaram. E aí 3 meses depois a gente vai fazer o pós-teste para ver se esse objetivo ele foi alcançado ou não. Uma coisa que eu não acabei não falando, mas é que a gente faz orientação para a família das coisas que eles precisam ajudar a gente. Então o objetivo que a gente tem na clínica é agora ele precisa estar linkado com o objetivo de participação, que é o que essa criança vai fazer fora da clínica. O objetivo de participação, a gente não tem como trabalhar ele dentro do espaço terapêutico. É sempre uma coisa que a gente trabalha socialmente, fora. Então, por exemplo, na clínica o objetivo terapêutico é conseguir dar 10 passos. Então, ele na rua, lá fora, ele vai fazer o que com esses 10 passos? Então, o objetivo terapêutico, provavelmente, o objetivo de participação desse paciente, provavelmente pode ser alguma coisa. Conseguir dar 10 passos em casa para conseguir alcançar a estante de brinquedos. E aí a família também tem a sua função dentro desse objetivo. A gente faz essa orientação de ter o espaço que essa criança consiga dar os 10 passos, colocar essa criança durante esses 3 meses para poder estar praticando também, para que a gente consiga realmente transferir o que essa criança consegue alcançar dentro da clínica para o ambiente dela social, seja em casa, seja na escola, seja no parquinho com as outras crianças, para que realmente a gente não fique só olhando as coisas dentro da clínica, porque às vezes tem criança que consegue fazer as coisas aqui dentro, mas não consegue transferir. E aí, se ela não consegue transferir isso para a vida dela, isso não faz no menor sentido. Não adianta nada ele fazer dentro da clínica e ele não fazer fora. Então, quando isso acontece, a gente precisa analisar por que essa criança está fazendo aqui e ela não está fazendo fora. Será que a família precisa de mais orientação? Será que tem alguma coisa dentro desse ambiente que essa criança não está dando conta de fazer lá e está conseguindo fazer aqui? O ambiente da clínica é um ambiente muito controlado, então geralmente é mais fácil eles conseguirem fazer aqui. O que essa criança ainda precisa para conseguir transferir? Então também é importante ver isso. Então, 3 meses depois, pós-teste, alcançou o objetivo? Ótimo, vamos lá, a gente faz o pós-teste, analisa, alcançou, está na hora de traçar um novo objetivo. Sempre lembrando que a gente pode, às vezes, não simplesmente mudar completamente o objetivo, mas, por exemplo, uma criança que está dando 10 passos ainda é pouco. A gente pode mudar o objetivo, aumentando a quantidade de passos, melhorando a qualidade, botando, por exemplo, conseguir subir um degrau, andar carregando alguma coisa, andar 10 passos carregando alguma coisa, ou andar 20 passos carregando um objeto grande, para que a gente melhore essa função. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente alcançou um objetivo, a criança acabou de conseguir alcançar isso ainda não está
sedimentado, ela ainda não conseguiu transferir para o objetivo de participação real, e aí a gente muda completamente o objetivo e a criança às vezes perde o que ela conseguiu ganhar nesses 3 meses. Então a gente precisa ter esse cuidado também na hora de dar sequência dos objetivos. Se ela não alcançou, o que às vezes acontece, a gente precisa fazer essa análise. Lembra como eu falei do ciclo PDCA? Que a gente faz o planejamento, a gente vai ver, colocar isso em ação, analisar se isso foi bem ou não. Se ela não conseguiu alcançar, o que aconteceu para ela não conseguir alcançar esse objetivo? Ela conseguiu, foi uma criança que durante esse período teve muita falta, ficou doente, a família foi orientada, a família conseguiu fazer os exercícios que a gente pediu em casa, o plano terapêutico estava correto? Será que o objetivo foi um objetivo atingível para essa criança? E aí a gente precisa entender por que essa criança não alcançou esse objetivo. E com base nisso a gente vai ver, olha, ela não alcançou o objetivo porque ela ficou doente, faltou muito, não sei o que lá, então não foi um problema de planejamento, nem foi uma questão com objetivo. Então a gente talvez possa manter esse mesmo objetivo por mais 3 meses ou mudar dependendo de como que está esse quadro clínico dessa criança, porque às vezes eles estão num quadro que eles vão ficar doentes muito tempo ainda, então talvez a gente facilite um pouco esse objetivo, mude para alguma coisa mais fácil. Então a gente precisa fazer essa análise crítica do que aconteceu, porque senão fica assim, ó, o objetivo para 3 meses era dar 10 passos, chega 3 meses não deu os 10, aí a gente mantém os 10 passos, para mais 6, para mais 9, e essa criança nunca consegue. Por que ela não está conseguindo? Será que isso realmente é atingível? Quando é uma criança PC, por exemplo, a gente pode olhar a GMFCS. Qual é o GMFCS dessa criança? Ela tem prognóstico para dentro dessa idade estar fazendo essa função? Então vai lá no GMFCS dela, olha, uma criança GMFCS 5, ela tem prognóstico de sentar de forma independente? Não, ela não tem. E aí se você colocou esse objetivo de sentar independente, é uma coisa que ela não tem prognóstico para fazer. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente consiga também colocar objetivos que sejam alcançáveis para os pacientes. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse roteirinho rápido de como que é a avaliação aqui na clínica. E como é que a gente faz o objetivo, o planejamento e essa reavaliação. Até a próxima. Beijo.